Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos auxilie mais em estudo da manhã de hoje, junto aos anjos da guarda, nosso mentor, equipe espiritual que tem nos assistido nesse projeto tão bonito, estudar o Evangelho de Jesus, pedindo a Jesus, pensando para que nós possamos alimentar os nossos espíritos no seu Evangelho de luz. Que a tua infinita misericórdia, Jesus, nos fortaleça, nos ampare, nos ilumine, nos proteja, nos defendendo de todos os males, físico, material, espiritual, que todos, não só nós, mas todo o planeta, receba das tuas mãos divinas toda ajuda necessária. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. E agradecemos por mais essa oportunidade que está nos oferecendo. Estamos juntos em um único objetivo, que é buscando o nosso progresso espiritual através do teu Evangelho de luz. Que a tua infinita misericórdia permaneça com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Diante da impiedade e da delinquência, pergunta ao amor o que deves fazer. Ele te induzirá à ação da caridade. Sob injunções ingratas e dores que acreditas não merecer, propõe ao amor como te deves conduzir. Ouvirás então a sua palavra incentivando-te à caridade da paciência. Sofrendo incompreensão e dificuldade nas lutas rudes que te maceram interiormente, inquire ao amor qual a solução. Sentirás o impulso da caridade iluminar-te os sentimentos. Perseguido ou malquerido, sob açoites externos e crucificado em traves invisíveis, ausculta o amor e produz na caridade. O amor abrir-te-á sempre as portas da paz, enquanto a caridade levar-te-á pelas mãos ao termo da batalha redentora. Em todos os momentos, pergunta ao amor o que fazer e agirá pela caridade que liberta, pois descobrirá o seu poder diante das aflições, das angústias, dos sofrimentos e do desânimo. E João, lá no capítulo 4, escreve: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a gente começando a falar sobre tudo isso, a gente levaria o dia inteiro conversando sobre amor e provavelmente não chegaremos a um entendimento mais profundo, porque nós ainda estamos vibrando nessa faixa do amor egoísta, do amor é, que a gente quer só pra gente. A gente quer que os outros amem a gente, mas a gente não se esforça tanto para amar o próximo. E quando ama, ama de certa forma, de maneira errada. E Emmanuel, no texto de hoje, vem falando sobre esses detalhes que passam despercebidos aos nossos olhos. O amor tudo sofre. Vem escrito lá em seguida, tudo sofre. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo traduzindo
apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, o amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte, acrescentamos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Então, a gente deveria realmente ler esse texto muitas e muitas vezes para que a gente possa sentir um pouco mais profundo o que é esse amor, sentir um pouco mais profundo o que é essa intimidade com Deus, porque só através da intimidade com Deus a gente consegue colocar esse amor dentro de cada um de nós, né? E com relação ao texto, Corinto, na verdade, foi uma das principais cidades da Grécia Antiga, onde o apóstolo esteve levando a mensagem cristã. Ele viveu ali por 18 meses e nessa tempo que ele teve lá, fez muitos adeptos. E depois de algum tempo, quando ele saiu de lá, foi informado dos abusos, das inferioridades, do perigo de cisão no seio daquela comunidade, o perigo de se separarem, né, por causa das grandes confusões que estavam tendo no meio do povo. E escreve-lhes então essa primeira epístola, censurando o procedimento incompatível com tudo aquilo que ele tinha deixado, ensinado, pregado, né? Não tinha nada a ver com o que ele tinha ensinado durante o tempo que ele esteve lá. Nós vemos também, ao longo da história, que todo o evangelho, em todo o começo da história, foi totalmente interpretado de forma errônea. Quantas pessoas, quantos massacres tiveram em nome de Jesus? Quantas pessoas foram destruídas em nome de Jesus, sendo obrigadas a ter uma fé que não era o que cada um queria, mas era obrigado, senão iria morrer. As Inquisições e tantas outras situações que tiveram, exatamente usando o nome de Jesus para, de certa forma, destruir a humanidade, né? E o capítulo 13, ele fala da excelência do amor e conclui que o amor tudo sofre, né? Refletindo sobre essa afirmação, detendo-nos na análise superficial, na letra da sentença apostólica, pode parecer que o amor seja um sentimento que deixa o ser sem ação. Ou seja, quem ama tem que estar sempre suscetível a tudo, fica sem ter ação nas coisas da vida, né? Mas ficaria à mercê das circunstâncias, ficaria à mercê das dores, das agressões do mundo, e não é bem assim. Então, visto dessa forma, seria uma fonte de sofrimento. Se a gente for encarar por esse lado, o amor seria o quê? Seria sofrer. A gente ser obrigado a aceitar tudo do jeito que as pessoas querem, né? Seria uma força inútil, a aceitação de tudo que acontece sem nenhum valor construtivo, né? O amor tudo sofre define dinâmica de ação em relação ao próximo, um modo de viver pessoal mais elevado. Esse amor tudo sofre é a maneira da gente cultivar essa fé, a maneira da gente cultivar, amadurecer esse amor dentro de cada um de nós, no trabalho do bem, no trabalho da caridade, porque o amor sem a caridade, ele não é o amor.
E a caridade sem amor também não existe, né? Então, indica o trabalho, renovação, ajuda, confiança, esperança, alegria e o entendimento das coisas, promovendo, enriquecendo, construindo o ser e aqueles com que ele priva, né? Emmanuel reflete que todas as situações infelizes, de todos os descaminhos, os despropósitos que aparecem todos os dias, que se dizem sob a inspiração do amor, nada mais são do que egoísmo, amor exagerado a si mesmo, buscando a satisfação do próprio ego. É dessa forma que a gente lida com o amor no dia a dia. A gente quer ser amado, quer que o amor seja pra gente, mas de que forma? Obrigando o outro a ser meu, obrigando a minha namorada a ser minha, a minha esposa a ser minha. Quantas casos a gente vê de pessoas que matam por ciúme, dizendo que é por amor? Então, é o orgulho próprio, o egoísmo próprio, o instinto de selvageria que está dentro de cada um de nós, e as pessoas usam isso como sendo o amor, né? O egoísmo, não o amor, é identificado como patrocinador da delinquência, dos enganos, da posse, dos erros, da impulsividade, dos desacertos, da pressa. Bom, é o responsável por várias emoções, tipo o ciúme, o desrespeito, a raiva, a tristeza, desejo de vingança, são sentimentos que infelicitam, destroem, levando para si e para os outros o sofrimento e a dor. Olha como a gente não observa tudo isso. Na hora do ciúme, na hora da raiva, na hora das brigas, ninguém se dá conta de tanta dor que está causando, tanto sofrimento que está causando ao próximo. E é assim mesmo, né? Porque se eu estou causando a dor ao próximo, eu também estou me sacrificando. Então, o verdadeiro amor, ele não se atropela, não se desmanda, abraça o próprio sacrifício sem incentivo, sem exigências, sem restrições e não se limitando ao âmbito pessoal. Faz-se presente nos momentos felizes, como nas dificuldades, para acrescentar o melhor em favor do outro. Não exige condições para exercer-se. Ama, dá o melhor de si naturalmente nas atividades corriqueiras do dia a dia. Esse é o verdadeiro amor, aquele que deveria estar dentro de cada um de nós. Então, o amor tudo sofre. Que a assertiva apostólica possa ser percebida como um convite à aquisição do amor legítimo, conforme ensinou Jesus, do sentimento que leva a respeitar, interessar-se, auxiliar qualquer outro ser humano. O amor que orienta na direção da solidariedade, da cooperação e do interesse social. Então, pessoal, que esse ensinamento de hoje possa trazer para a gente esse alerta do que tipo de amor a gente está colocando dentro de cada um de nós. Qual é a forma que a gente está usando para fortalecer esse amor dentro da gente? Até mesmo quando a gente faz caridade, será que a gente está fazendo essa caridade com amor real? Quando a gente dá uma esmola, quando a gente dá um lanche a alguém na rua que pede um lanche a gente, geralmente a gente dá, mas esperando que alguém esteja olhando. E é dessa forma que nós levamos a vida no dia a dia. Nada a gente faz que não seja pensando numa troca. Seja aqui, seja do mundo espiritual, seja troca de Deus. É, o amor feito barganha para poder se ter alguma coisa em torno. E é dessa forma que a gente leva, procurando ser bom, mas um bom de falso. Aquele bom sem colocar Deus em primeiro plano, sem colocar um sentimento real dentro de cada um de nós. Que possa ficar esse alerta para a gente hoje, que a gente possa procurar se melhorar mais, procurar entender mais, colocando esse amor dentro de cada um de nós. No dia a dia e nos acontecimentos, a gente age e às vezes depois a gente vai vir refletir que não pode mais ser aquela situação,
Não pode mais ser aquele amor beneficiando um ou outro. E isso nos traz problemas, né? Porque a gente está fazendo, como o senhor falou, uma barganha, né? E a gente não pode fazer mais isso, né? Depois que a gente tem o Evangelho, a gente não pode mais fazer isso, né? Então, mas a gente tem que lutar. Tropeçar, a gente ainda tropeça, né? Depois que a gente tropeça, a gente vê que é difícil se manter de pé de novo. Mas com esse Evangelho e procurando pedir força a Deus e os nossos irmãos espirituais que estão sempre ao nosso lado, né? A gente consegue. Um dia não está tão bem, mas pede a Deus, procura se corrigir, né? Daquelas imperfeições, porque agora mesmo, como foi já comentado, esses dias assim, houve muitas manchetes difíceis, né? Que às vezes a gente quer, isso não pode acontecer, mas a gente tem que pedir a Deus por esses que ainda estão fazendo certas coisas que estão fora do propósito dos ensinamentos de Jesus, né? Que veio aqui trazer para nós, né? Que já se passou mais de 2000 anos e a gente ainda vê tanta barbaridade, né? Em nome do amor de Deus, né? Em nome da crença de cada um, né? Mas a gente sabe que o verdadeiro amor, ele tem que ser sem barganha, dar por dar, né? Dar com aquela qualidade que a gente que tem dentro de nós, né? Sem A nem B, né? E assim a gente vai dando um passinho a mais, né, na nossa vida. Gostaríamos de, como no meu caso, gostaria de estar mais adiantada, né, nos ensinamentos evangélicos, mas é o que eu posso, o que dá para fazer, né? Nem sempre é aquilo, né? E estou gostando muito dessas participações que nos ensinam muito, né? E a gente tenta se esforçar, né, para estar todo domingo aqui, né? E ligando ao alto, né? Para a gente ver se a gente melhora um pouquinho, né? Dar um passo à frente, conforme o senhor descreveu, né? Tudo sofre. Se a gente quiser, só boa vida se acomoda e não sai do mesmo lugar, né? Então, a gente tem que lutar, né? Um dia não está tão bem, mas com aquele pensamento positivo, no outro dia você já levantou, se sacudiu, né? E assim a vida está indo, né? Passou esses tempos todos, né, de pandemia, agora está bem melhor, graças a Deus, né? E vamos lutando e tentando nos melhorar, né? E que Jesus esteja sempre conosco, nos auxiliando, né, nessa caminhada que nem sempre é fácil, né? Então, agora os passarinhos pararam de cantar porque está caindo uma chuva, né? O vento tá forte aqui. E aqui está caindo água mesmo, Eu tô ouvindo barulho, tô mas pensando que outra coisa é a chuva. da chuva, né? Então é assim, eu estou gostando muito desses estudos que está nos clareando, né, as ideias, né? Mas a gente sabe que a gente precisa ainda melhorar muito, né? Eu, É, por exemplo, né? Me boto no meu lugar, né? todos nós, né? Todos nós, né? Então vamos nos esforçando para esse amor ser aquele amor legítimo, né? O amor que nosso Senhor veio trazer para nós, de um Deus perfeito, né? Isso mesmo. E assim nós passamos a nossa manhã ajudando uns aos outros, né? A pensar melhor, agir melhor.
Então, eu vejo assim, diante da palavra de hoje, eu vejo que cada vez fica mais difícil esse amor, né? Esse grande amor que Jesus espera de nós. Porque até mesmo com os filhos que a gente diz que, né, que nós dizemos que a gente ama incondicionalmente, tem tantas vezes que a gente espera, aliás, acho que quase sempre a gente faz, mas está sempre esperando aquele retorno, né? E se dedica a vida toda, mas no fundo, a gente espera que tenha um retorno, é lógico, que esperamos também que nossos ensinamentos, a gente como mãe, como pai, queremos sempre o melhor para o filho, queremos que ele se realize, né? Tenha sua independência, que conheça os ensinamentos de Jesus e que faça, né, siga os, os ensinamentos para que ele não sofra. Mas no fundo, a gente tem um egoísmo, sim, de querer sempre, né, de ver o retorno de tudo isso, né, desse investimento. Então, quando a gente vê bem a palavra, você vê quanto egoísmo a gente tem, né? Quanto a gente precisa mudar e quanto a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Eu acho que essa parte é muito forte mesmo. Quando a gente pensa que ama, vê que não ama nada. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é essa questão do não esperar em troca. E é difícil a gente não pensar assim, né? Sempre você está pensando, poxa, eu fiz isso, meu filho, quando na hora do desagrado, né? Que às vezes, muitas das vezes desagrada a gente já pensa logo, poxa, eu fiz tudo isso, e meu filho né? Ou minha filha faz isso. Então a gente pensa mesmo no retorno. Não tem como não pensar. É Mesmo verdade. tendo essa confusão de sentimento. Uma hora você acha, você está fazendo, o filho está sendo ingrato com você, mas você está lá toda hora, ajudando. Na hora que precisa, você está lá no ponto. Na hora que precisa de uma palavra amiga, você está lá. Na hora do choro, você está lá para consolar. Então, mas mesmo assim, há uma confusão de sentimento, que tem hora que é complicado. Não é simples, mas a verdade é que a gente, no fundo, ainda não conseguiu entender a nossa real razão de estar aqui como espírito, né? Que é evolução, é auxiliar o próximo na caminhada, é orientar. E não temos ainda a certeza de que vamos voltar numa outra encarnação, tá? A gente ainda duvida muito disso. É por isso que fica esses vazios, é por isso que ficam esses sentimentos machucando a gente querendo logo esse retorno aqui nessa encarnação. E a gente não colocou ainda na nossa consciência que nós estamos aqui para ajudar, orientar, guiar. Mas se aquele irmão lá que a gente está tentando ajudar, que é o nosso filho, que é o nosso esposo, que é a nossa esposa, não está aceitando, então é problema dele. O que acontece é que ele vai ter que voltar novamente, vai ter que reparar qualquer falha que tenha cometido. É aquela coisa, nada vai passar até que o último pecado esteja quitado. Então, mas a gente ainda não conseguiu aprender isso, e é por isso que ficam essas lacunas dentro de cada um de nós, esses sentimentos de egoísmo, querendo para nós aquela coisa toda. Então, quando a gente conseguir entender isso, aí a gente vai ficar um pouco mais livre. Não conseguimos ainda evoluir bastante para se desfazer desses sentimentos, mas é uma caminhada, é uma coisa do dia a dia. Quando a gente coloca isso dentro de nós, com mais razão, se tornará um pouco mais fácil. E assim, a palavra X hoje, do nosso estudo da manhã de hoje, é o amor. Olha que palavra forte. O amor. O amor tudo supera, o amor tudo suporta, o amor tudo vence.
Porque quando o Paulo fala essa palavra, fixando no amor, que foi o que mais Jesus trouxe para nosso ensinamento, para nosso crescimento, para nossa evolução espiritual aqui no planeta Terra, nos ensinando que não tem outro caminho, nós não temos outra saída a não ser pelo amor. Como nós ainda somos, digamos assim, irmãos difíceis, espírito com uma dificuldade muito grande na nossa caminhada, a gente tem essa dificuldade de entender esse amor, porque muitas vezes nós entendemos o amor como troca, o amor como apego, o amor como posse, e isso atrapalha a nossa caminhada. Isso leva a uma coisa muito clara aí. Nós estamos aqui numa caminhada a serviço de Jesus, porque nem os filhos, eles são nossos, eles são emprestados pela misericórdia divina para que nós, educadores, nós como pais, não somos donos dos nossos filhos, nós somos educadores, viemos na posição de educar, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer o que está ao nosso alcance, mas se o nosso filho não reconhecer o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa responsabilidade, não temos nenhuma complicação com isso, porque fizemos com amor, fizemos a nossa parte, nós não estamos liberados porque nós fizemos o nosso trabalho, aqui nós viemos, fomos chamados e que pedimos a Deus, por misericórdia divina, receber essa alma querida na nossa família, para ajudar, para auxiliar na caminhada deles. Porque muitas vezes esses irmãos que nós recebemos como esposo, como esposa, como filho, ainda não despertaram o suficiente para seguir um caminho reto, um caminho com Jesus. Eles ainda não têm a gratidão, eles ainda não têm um olhar de compaixão para com a mãe, para com o pai, para com a esposa, para com o esposo. Mas Deus está vendo tudo o que está acontecendo. E o que nos cabe não é cobrar, o que nos cabe é continuar pedindo força a Deus, que nós continue na nossa caminhada, servindo, que devemos aqui para servir. E se esse irmão não entender o nosso trabalho, porque a Estela falou uma coisa muito interessante. Todo pai espera receber retribuição de um filho, lá, principalmente quando está na velhice. Qual o pai que não pensa assim, graças a Deus que eu tenho meu filho, quando eu ficar na velhice, ele vai cuidar de mim. E nem sempre isso acontece. Por que nem sempre isso acontece? Porque nosso filho, ele é um espírito individual, ele não pensa igual a nós, ele não tem o mesmo pensamento que nós. E muitas vezes nós vamos ser abandonados por esses filhos. E aí nós perguntamos, por que eu errei? Foi nós que erramos? Não. Se nós temos a nossa consciência tranquila, que nós ensinamos a escola do amor, que nós demos carinho, que nós fizemos a nossa parte, e esse espírito rebeldemente não nos auxilia no momento mais difícil, que é o momento da velhice, foi um exemplo só que eu dei. Se esse irmão não entendeu isso, não fizer isso, ele vai prestar conta, não é conosco, é com Deus, porque nós fizemos a nossa parte. Um dia ele vai olhar para trás e vai olhar e pensar assim: meu Deus, o que eu fiz do meu tempo? Porque eu não cuidei da minha mãe, porque eu não cuidei do meu pai, porque eu não dei mais amor. Eu tinha tudo para ser feliz ao lado daquela mulher guerreira, daquele homem que foi exemplo, foi quem me trouxe a vida, me trouxe o mundo, que me deu a vida, seu DNA está comigo, me deu todo o material para que hoje está escolhendo, tendo meu livre-arbítrio, fazer minhas escolhas, e eu não fiz. Ou seja, ele vai ter essa reflexão muitas vezes, né? Nem aqui, vai ser do outro lado da vida, quando a vida, quando o painel se abrir para ele. Porque aqui nós temos uma visão egoísta, nós só pensamos em nós achamos que merecemos mais e mais e mais, principalmente os jovens de hoje. Porque a maioria dos jovens, eles acham que são dono do, sabe, dono do nariz, que eles são responsáveis e que eles são vencedores, que eles são capazes de tudo. E não, para eles chegarem até aqui, teve um pai, teve uma mãe que acolheu, que amparou, mas infelizmente o egoísmo é tão grande que o irmão fica cego, não enxerga esse outro lado do retribuir, do agradecer, da compaixão pelos que nos trouxe até aqui, que nem nós hoje estamos aqui. Estamos estudando, estamos escolhendo, mas para nós estarmos hoje aqui, nesse estágio que nós estamos, alguém nos auxiliou na nossa caminhada.
Primeiro, se não fossem nossos pais nos oferecer o DNA deles, o colo, o seio deles, para nós, no seio da família deles, nós aqui não estaríamos. Estaríamos na fila da reencarnação, esperando uma nova oportunidade. Segundo, que se nós estamos aqui, Deus está nos sustentando. Nossos mentores, nossos anjos da guarda, a equipe espiritual está nos segurando, está nos assistindo, para nós darmos continuidade à nossa caminhada, que é a evolução espiritual, que eu ensino de cada espírito. E assim, esse amor, se não tivermos o amor de entender que esses irmãos estão em faixa diferente, que Jesus, que até Jesus, o espírito mais puro do mundo, foi injustiçado por nós naquela fase da, digamos assim, primitiva da nossa evolução, porque 2000 anos se passaram e esses 2000 anos a gente viu que muita coisa ainda se repete. Ou seja, isso está dizendo o quê? Que nós ainda não aprendemos a amar, que nós ainda precisamos nos fortalecer nesse amor, como diz Paulo, o amor que vence, o amor que supera, o amor que entende, o amor que acolhe, o amor que ama sem interesse. Nós ainda não temos. Infelizmente, nós ainda precisamos de uma recompensa, nós ainda esperamos essa recompensa, mas nós estamos a caminho, não vamos desistir, não. Não vamos ficar tristes, não, porque faz parte da nossa caminhada. Porque muitos de nós digamos, há 100 anos atrás, não pensávamos assim, não estariam nessa posição de ter esse momento de reflexão, estariam muitas vezes na posição de odiar. Então, se nós já entendemos que o ódio, que o desamor não vai nos ajudar na nossa caminhada, nós já estamos o quê? Abrindo nossos horizontes. Se nós ainda não somos capazes de amar, como disse Jesus, amai uns aos outros tanto quanto eu amei, que foi o maior amor que ele nos ensinou aqui, que foi superar tudo isso. Se nós ainda não conseguimos, mas nós estamos estudando o seu Evangelho de Luz e nós estamos aprendendo a um dia chegar lá. E nós vamos chegar lá, não tenha dúvida. Mas a oportunidade, ela está sendo dada todos os dias. Cada dia da nossa vida é um livro, é uma página do nosso livro da vida, para que nós venhamos escolher esse amor. Eu sei que muitas vezes nós não somos reconhecidos, eu sei que muitas vezes as pessoas nos entendem como bobo, a maioria das pessoas hoje vê você praticar o amor como se você fosse uma pessoa boba, uma pessoa bobinha, vou tirar proveito disso. Não é não, gente. Não é nada disso, não, porque nós hoje estamos entendendo que não temos outro caminho a não ser o amor, que nós estamos querendo amar como Jesus amou, só que nós ainda não conseguimos, mas o pouco que nós fizemos é muito, à vista muitos irmãos que ainda continuam digamos assim, no pensamento negativo, no pensamento no ódio, no mal, como nós estamos vendo na nossa sociedade. E aí esse amor que Jesus veio trazer, ele é lento, porque a nossa mente ainda continua contaminada, né? Intoxicada com esses, digamos assim, essas informações tóxicas que chegam todos os dias na nossa casa, nas nossas comunicações, até mesmo na nossa internet, né? Nas redes sociais, e aí muitas vezes nos desanima, mas não vamos nos desanimar não, porque Deus é conosco, Jesus é conosco, Jesus trouxe o exemplo do maior amor, que é dar a sua própria vida por amor, fez ele, digamos assim, deu ele o seu testemunho. Agora, nós não vamos dizer que nós amamos como Jesus, mas nós podemos amar no nosso limite. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, seja com quem for, seja com o marido rebelde, seja com o vizinho que não entende, seja com o filho que não vê o nosso, não reconhece o nosso amor, o nosso afeto, seja com aquele grupo que não nos aceita. Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, que a nossa consciência vai ter o quê? Serena, tranquila. Vamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e vamos dormir em paz, porque nós demos o nosso melhor. Embora não fomos reconhecidos, mas Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo cada ação, cada um dos nossos sentimentos, e está vendo que é justo. Está vendo o nosso esforço. Então, nós vamos ser o quê? Ajudado pelo alto para continuar na caminhada e não desistir pelo desamor dos outros que venham nos contaminar e nos tirar da caminhada, que a nossa caminhada é essa, com Jesus, com Cristo Jesus, com Deus, nosso Pai Senhor, e vamos seguir em frente.
que Deus está presente. Pode ter certeza que nós não estamos desassistidos. Então, damos o nosso melhor, que a nossa consciência vai ficar tranquila e assim nós vamos seguir em frente. Vamos agradecer, Pai Eterno, nosso Mestre Jesus, que nos acolhe a cada manhã, a cada momento dos nossos desamores, mesmo não estando aberto realmente para amar, mas Ele entende as nossas fraquezas. Então, por isso, queremos agradecer a todo momento por essa existência e por tantas outras que tivemos e que virão, pela sua misericórdia, para que possamos sempre estar a cada momento crescendo e aprendendo a amar, assim como Ele nos amou. Que Jesus abençoe, coloque sua mão santa sobre cada família, cada um de nós, sobre cada familiar, que eles possam realmente abrir sua mente, seu pensamento para o verdadeiro ensinamento de Jesus. Deus abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus.